Bom, pessoal, então nós vamos dar início aqui à configuração de um servidor de DHCP no nosso servidor Windows 2008 Server. Então, nós vamos primeiro chamar o painel de configurações através do atalho Iniciar, Ferramentas Administrativas e depois Gerenciar Servidores. Ele vai abrir para a gente este painel, que é o painel de gerenciar servidores. Eu vou clicar em funções. Observo que em funções ele está falando do 0 de 16 instalados. Então esse 2008 Server, ele oferece para nós 16 funções diferentes. E dessas 16 funções diferentes que ele oferece para a gente, eu não tenho no momento nenhuma instalada. Então aqui ele já está me dando um resumo, de como está a configuração do meu servidor. Na aula anterior, eu comentei com vocês que quando a gente instala o 2008 Server, vem só o sistema operacional cru, sem mais nada. E depois, cada função que eu precisar, eu vou ter que vir e adicionar manualmente. Por que ele funciona dessa maneira? Porque ninguém, particularmente, vai usar, creio eu, as 16 funções. Às vezes um vai usar uma determinada função, outro vai usar outra e o outro uma terceira opção. Então, ele fica aqui a critério do administrador. O administrador só vai instalar o que ele precisa usar, para evitar que o servidor fique com carga desnecessária. Se eu não vou usar determinado recurso, não tem por que eu instalar esse recurso. Então, para instalar o DHCP, nós vamos vir aqui em adicionar funções. Aqui ele te dá uma telinha aqui do assistente, de funções. Aqui eu posso somente avançar, só ir no botão próximo. Aí ele vai me listar todos os servidores, todas as funções que eu posso adicionar a esse meu servidor. No caso, eu quero a função de DHCP, eu vou marcar aqui, servidor DHCP. É possível, como nós estamos trabalhando em máquina virtual, que na hora que eu mandar ele instalar, ele me peça o CD de instalação. Certo? Se ele me pedir o CD de instalação, o que eu vou mostrar para ele? Eu vou mostrar a imagem úteis, a imagem ISO, que nós temos salvo dentro do diretório úteis. Ele não é a mesma coisa que o meu CD de instalação? Se fosse num servidor real, eu ia colocar o quê? O CD de instalação, que no caso seria um DVD. Tá? Então, se ele me pedir, eu vou adicionar. Se ele não me pedir, é porque ele não precisou. Então, eu vou marcar aqui e vou em próximo. Ele me fala aqui sobre uma introdução ao servidor de DHCP. É interessante a gente ler. Ele vai te alertar aqui que para você ter um servidor de DHCP, é necessário que essa máquina tenha pelo menos um IP estático. Isso nós já temos, que nós configuramos ontem. Então, eu estou tranquilo. Então, eu posso ir em próximo de novo. Aqui, ele já localizou o IP da minha placa de rede. Ele viu que esse IP é do tipo IPv4, que é a versão 4 do protocolo IP. Então, ele já selecionou essa interface de rede. É muito comum em servidores existir mais de uma placa de rede. Se tivesse mais de uma placa de rede, ele iria me mostrar essa outra placa de rede aqui também. Então, aí eu teria que escolher qual placa de rede eu quero usar para fazer a minha configuração de DHCP. Então, aí é outro estudo que eu tenho que fazer na minha rede. Nesse caso aqui, é só uma, ela já vem marcada. Se não vier, vamos marcar ela e clicar em próximo. Ele vai pedir o domínio pai. Nós vamos colocar aqui
técnico.local. Imaginando que esse aqui vai ser o meu domínio. Mas eu poderia colocar qualquer outro domínio. E eu não sou obrigado a colocar essa palavra local. Mas eu gosto de colocar para me saber que ela é uma rede local, que ela é uma LAN. Endereço IP do servidor de DNS preferencial. Servidor de DNS é o servidor de resolução de nomes. Para mim ter um domínio, eu tenho que ter um servidor de DNS. Eu ainda não possuo esse servidor de DNS. Nós ainda não configuramos esse servidor de DNS. Mas ele vai ser nessa mesma máquina que eu estou fazendo aqui. Logo em seguida que eu fizer o DHCP, eu vou fazer o DNS. Então, eu vou colocar o endereço da própria máquina, nesse caso. Porque o servidor de DNS vai ser o mesmo computador do servidor de DHCP. Então, 110.1. Se eu quiser validar para ver se esse endereço existe, ele falou que o endereço não está funcionando ou não está respondendo. Deixa eu ver se minha placa de rede está com o IP correto. Perdão. Cento e 110.1. Bom, o IP está correto. Ele deve ter dado erro porque ainda não tem o serviço de DNS instalado. Mas nós vamos seguir em frente mesmo assim. Então, a gente definiu qual que vai ser o servidor de DNS e vamos em próximo. O WINS. O WINS é um serviço antigo, já em desuso, que funciona igual o DNS. Ele funciona para resolução de nomes. Eu só vou precisar do serviço de WINS se eu tiver na minha rede computadores usando o Windows 98 ou antes do 98. Creio que não vai ser o cenário que vocês vão encontrar hoje em dia. Eu acho que hoje em dia vocês vão encontrar um cenário utilizando do XP em diante. Então, imagino eu que vocês não vão precisar do WINS. Mas se você tiver alguma máquina que usa o Windows 98 ou antes do 98, você vai marcar que é necessário usar o WINS. Como a gente não tem intenção de usar o 98, eu vou marcar que não é necessário. Vou em próximo. E aqui ele me pede o escopo DHCP. O escopo nada mais é do que a configuração do meu DHCP. Qual que é o nome que esse escopo vai ter, qual que é o endereço inicial, qual que é o endereço final. Certo? Então, eu vou ter que adicionar esse escopo aqui. Então, como nome do escopo, eu vou colocar primeiro DHCP. Porque é a primeira vez que vocês estão configurando. Então, vou estar dando esse nome ao meu escopo. Aí, ele vai me pedir endereço IP inicial. É o primeiro IP que eu quero que ele jogue para a minha rede. Então, eu que vou definir isso aqui. Como a minha rede é 110, eu vou definir aqui assim, 192.168.110.10. Então, eu estou definindo que o primeiro IP que ele vai mandar é o IP número 10. Poderia ser 15? Poderia. Poderia ser 2? Poderia? Poderia também. Poderia ser 1? Não poderia, porque o 1 já é o endereço do próprio servidor. Então, 1 não poderia. Então, eu vou pôr ele para iniciar no 10. Vou colocar ele para terminar no 15. Certo? Então, ele vai mandar IP10, IP11, IP12 até o IP15.
certo? É os números que eu defini para ele. Nesse caso aqui, eu vou poder ter 6 dispositivos conectados na minha rede. Máscara de subrede. Como eu estou usando a classe C completa, 255.255.255.0. Gateway padrão. Eu ainda não tenho gateway. Eu ainda não tenho nenhuma rede, para falar a verdade. Agora que eu estou começando a criar a minha primeira rede. Então, se eu não tenho nenhuma rede ainda, eu não tenho gateway. Né? Porque para mim ter o gateway, eu precisaria ter mais de uma rede. Então, viu que ele já colocou aqui que é opcional? Então, posso deixar em branco. Nesse caso aqui, ele pergunta se minha rede é com fio ou sem fio. Nós vamos escolher com fio. Marco a opção ativar esse escopo, que ele já vai ativar essa configuração aqui para mim. Ela também já veio marcada, eu vou somente dar o OK. Olha que ele já definiu aqui um escopo, tá vendo? E aí eu vou em próximo novamente. Aqui ele vem me perguntando sobre o IPv6, que é o protocolo IP versão 6, que é o novo protocolo IP que está em funcionamento. Mas que por enquanto o pessoal ainda não utiliza ele em redes locais. Então ele me dá a opção aqui de habilitar o modo sem monitoração de DHCP-V6 e desabilitar o modo sem monitoração. Então eu posso escolher aqui o que eu quero. No caso aqui, como eu não vou usar DHCP, eu não vou usar o IPv6, eu vou desabilitar. Porque eu não vou usar o IPv6. Nós vamos usar o IPv4, que é o IP que a gente vem configurando até hoje. Vou em próximo novamente. Ele me dá aqui um relatório, né, de como que ficou a minha configuração. É interessante que eu confira esse relatório para ver se está tudo ok. Se tiver alguma coisa que não me agradou, eu posso voltar e consertar. Né? Se tiver tudo ok, eu vou clicar em instalar. E aí ele vai começar aí o processo de instalação da minha função de DHCP. Ele terminou a instalação. Ele me alertou aqui que as atualizações do Windows não estão habilitadas, né? Eu falei ontem que era interessante a gente ter feito essas atualizações antes. Depois eu vou trazer uma máquina já atualizada para a gente trabalhar, mas a gente não fez por causa da demora. E falou que a minha instalação foi bem sucedida. Então, que beleza. Só eu clicar em fechar. Olha que o meu painel de gerenciador já mudou. Agora eu tenho uma função de 16 e aqui ele está me falando qual que é essa função que está instalada. Então esse meu servidor, ele já tem uma função. Qual que é a função dele? Enviar IP para as demais máquinas, para os demais hosts, para todo dispositivo que precisar de IP na minha rede. Então assim a gente finaliza, né, a instalação do servidor de DHCP.